O artigo apresentado neste vídeo, ele fala sobre o priapismo na doença falciforme. Ele foi escrito por Perla Vicari e Maria Estela Figueiredo. Mas bem, o que é o priapismo? O priapismo vem do nome grego Priapos, que ele era um deus respeitado pelos gregos e romanos, que na antiguidade representava a produtividade e a fertilidade das plantações. Ilustrados em afresco da época como homem com membro avantajado e sempre em ereção, foi se tornando um símbolo de virilidade e cultuado pelo seu poder de curar enfermidades da genitália masculina. Como é definido o priapismo? Ele é definido pela ereção peniana prolongada e dolorosa, não acompanhada de desejo ou estímulo sexual, e acaba sendo persistente durante 4 horas. De acordo com o grau de oxigenação sanguínea no corpo cavernoso, são descritos 2 tipos de priapismo: o de baixo fluxo, que é o isquêmico, e o de alto fluxo, o não isquêmico. O priapismo de alto fluxo, ele é menos frequente e se caracteriza pelo aumento do fluxo arterial na presença do retorno venoso normal, com elevação da pressão parcial de oxigênio. Ele é causado, na maioria das vezes, por trauma perineal ou peniano. O priapismo de baixo fluxo é o tipo mais frequente e possui diversas causas, que está associada à diminuição do retorno venoso com êxtase vascular, determinando a hipóxia tecidual e acidose. E essas causas podem ser relacionadas a vasodilatadores intracavernosos, usados no diagnóstico e tratamento da disfunção erétil, alterações hematológicas, como anemia falciforme e leucemia, dentre outros. O priapismo ele é caracterizado por episódios durante o sono, onde não diminui ao acordar. Em geral, dura menos de 3 horas e não vem com dor intensa e tende a desaparecer espontaneamente. Na anemia falciforme, o priapismo está associado com um baixo nível de hemoglobina e com alterações nos marcadores da hemólise. E além disso, pacientes que possuem priapismo têm 5 vezes mais chance de desenvolver hipertensão pulmonar. Incidência e prevalência. Dados retrospectivos mostram que cerca de 28% a 38% dos pacientes que têm falciforme sofrem com doloroso priapismo. A idade média que esse acontecimento pode ocorrer é aos 20 anos, sabendo-se que o primeiro episódio pode ocorrer ainda na primeira década da vida. Patogênese. A causa exata para o priapismo em pacientes com doença falciforme ainda é pouco conhecida. Durante a ereção, ocorre o relaxamento da musculatura lisa das artérias do corpo cavernoso, que está associado com o aumento do fluxo sanguíneo aferente e diminuição do eferente, até que a pressão interna do corpo cavernoso aumente e o fluxo aferente cesse. A persistência da ereção e o não retorno do pênis ao estado flácido está associado ao aumento da hipoxia, elevação da pressão de CO2 e acidose. Alterações estruturais na musculatura lisa peniana são observadas após 12 horas de duração do priapismo. Isquemia prolongada está associada a edema tissular, necrose muscular e reação inflamatória, cujo resultado final é fibrose trabecular e provável disfunção erétil. Diagnóstico. Para o diagnóstico, precisa ter uma história clínica para ressaltar os possíveis fatores que contribuiu para a ocorrência da doença e saber a duração da isquemia, e um exame físico para revelar a gravidade da dor e rigidez peniana. São essenciais para que o priapismo de baixo fluxo seja confirmado. Tratamento. O tratamento inicial para essa complicação ainda não está bem estabelecido. Os pacientes devem ser orientados a procurar o serviço de emergência em casos que excedam 2 horas de duração. E a avaliação urológica ela é muito importante para identificar em qual grau o priapismo se encontra. Tratamento conservador, incluindo exercício, gelo e ejaculação, podem ser realizados antes das manobras intervencionistas,
as quais consiste inicialmente na aspiração do corpo cavernoso e a irrigação com o soro fisiológico morno. Assim, se após 10 minutos do tratamento conservador não ocorrer resolução do priapismo, estão indicadas manobras mais invasivas, utilizando-se drogas agonistas adrenérgicas. Algumas alternativas medicamentosas utilizadas no tratamento do priapismo na doença falciforme são os hormônios flutamida, que é um fármaco utilizado como antiandrógeno, e o leuprolide, que exerce ação específica nas gonadotrofinas pituitárias e no sistema reprodutor humano. 2% dos pacientes pediátricos que fazem uso dessas medicações apresentam efeitos colaterais, tais como dor generalizada, eritrodermia, que é uma doença inflamatória cutânea caracterizada pela pele vermelha e descamação em 90% ou mais da superfície corporal, e a acne. Ainda pode ocorrer a maturação sexual tardia e o retorno dos órgãos reprodutivos à fase pré-puberal. Dentre todas as medicações, o dietil-estilbestrol é um dos poucos com eficácia comprovada, pois se utilizado 5 mg por dia por 3 a 4 dias, a medicação pode curar em 80% dos casos de priapismo. Apesar da sua eficácia, o dietil-estilbestrol pode causar mastalgia e ginecomastia, que são caracterizados respectivamente pela dor mamária e desenvolvimento das mamas nos homens, náusea, vômitos, cefaleia, edema, que consiste em um inchaço causado pela retenção de líquido nos tecidos, alterações da libido, que é a falta de desejo sexual, hirsutismo, caracterizado pelo crescimento excessivo de pelos, e a atrofia testicular. A cirurgia só é indicada quando não houver melhoras com o uso dos medicamentos. Prognóstico. As evidências são conflitantes entre a eficácia terapêutica conservadora e a cirúrgica no caso do priapismo agudo. Estudos expressos demonstram que 94% de eficácia em manter a função erétil dos pacientes sem cirurgia contra 58% após cirurgia. Adicionalmente, este grupo cirúrgico apresentou 20% de incidência de complicações locais graves, tais como celulite, necrose de pele peniana, fístula uretral e abscesso.